90 minutos. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Muito bom dia, meus amigos do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, a pedra fundamental do grupo. Ô Daniel, eu tô na frente do RB, né, Daniel? Que coisa, hein? Me coloquei na frente do RB. Esse negócio de rádio com imagem eu ainda não acostumei. Eu ainda tô na era do rádio, de rádio mesmo. E sempre me dá uma nostalgia quando eu lembro, não sei se era uma propaganda, um comercial, sei lá. Na minha época era propaganda, que tinha um caipira, que nem eu, que sou do interior, capinando a terra. Hoje acho que nem capina a terra. Capina, o cara que tem um negócio pequeno, capina uma hortinha e tal, o cara capina. Aí tinha eu não sei de onde é isso, o Agostinho, que é dessa época, aliás, o Agostinho fez reportagem na Santa Ceia e nas pirâmides do Egito. Denúncia. Na verdade, fez denúncia, Pidistro, o faraó Eu já suspeitava do Judas naquela época. O faraó Pidistro, Jesus, o senhor não acha que o Judas é... Tá meio estranho. Aliás, o Judas já não estranhou nada, porque devia ter Judas antes de Judas, não? O que devia ter de Judas no começo Na idade das cavernas já devia ter Judas, não? Deixa eu tomar um cafezinho, você responda quando eu pergunto, Agostinho. Ah, com certeza. Não, na idade da pedra lascada já tinha gente se lascando com Judas. Bom, o Garrafa, para de falar em momentos indevidos, o Garrafa. Você fala quando... Você não fala nunca. Quando você fala, no meu ouvido aqui, momentos indevidos. O Agostinho, eu estou tentando achar uma linha, tomando um café, porque hoje é o comentário cair da cama. Eu tô com uma insônia monstro. Você tem algum remédio para insônia? Porque você dorme cedo, não? Durmo cedo. Durmo cedo porque acordo bem cedo, né? Eu não consigo dormir mais do que, sei lá, 4 horas, 5 horas estourando. Faz tempo isso, né? Faz tempo. Antes da pandemia. Sei. Bem antes. Que horas você costuma dormir? 10 horas? Então, olha, para falar a verdade para você, hoje ontem eu fui dormir antes da meia-noite, um pouquinho antes da meia-noite, acordei 4 da manhã, já não tava mais na cedo. cama. Ontem eu dormi às 9 da noite, acordei às 11 e fui dormir às 5 da manhã. Então não tem cabimento. Eu acho que é muito por causa do estresse desse negócio da pandemia. Não bastasse o estresse da pandemia, os nossos gênios da tecnologia, né? Nossos gênios do plano diretor. Essa cidade cresceu, como a maioria das cidades brasileiras, só que é uma das maiores cidades do mundo, sem plano diretor nenhum. Você já viu aquele programa de televisão chamado Mundo Visto de Cima? Já. Que é muito legal. Mundo visto de cima. Um helicóptero. Hoje devem usar drones ao invés de helicópteros, mas a maioria dele, eu sou da época do helicóptero. E aquele que o Da Vinci inventou. Moral da história, sabia que o inventor do helicóptero foi o Da Vinci, né? O helicóptero não? Na época ele era da 16, da 14, mas Da Vinci. Eu lembro que eu errei o nome de um pintor aqui uma vez, lembra o bode que deu? Demorou um tempão, lembra? Eu lembro o nome disso. Do pintor com escultor, né? Foi. Pior que eu também lembro e não esqueço. Eu não esqueço jamais, jamais, jamais esquecerei. Jamais. Quando eu marco no Codre, não saio do Codre nunca mais, cara. Bom, mas eu ia dizendo, eu estava ouvindo o secretário Caran da entrevista. Você sabe, não é que eu tenha dó do Caran. Eu não tenho dó do Caran, porque ele não merece. Ninguém é digno de pena. Talvez eu seja digno de pena de pensar em ter dó de alguém. Mas os caras fazem, ele falou ontem, deixa o Agostinho aí, estou conversando com o Agostinho, vocês inventaram rádio com televisão, agora deixa o Agostinho aí, por favor. Deixa o Agostinho aí, você não está vendo o Agostinho em casa, mas eu estou vendo o Agostinho aqui. Então faz de conta que você está vendo o Agostinho. Né? Ou então você liga o tubo, dá para ligar, não pode ligar o tubo dentro do carro, porque é perigoso bater, então não liga o tubo. Mas é o seguinte, agora eu estou vendo o Agostinho, eu estou conversando com o Agostinho, até achar uma linha de comentário aqui, mas já achei, é fácil achar uma linha de comentário.
porque eu tenho que parar de tomar o café. Normalmente o café é horrível, mas hoje está gostoso. Deixa eu sair de frente do RB aqui. Pronto, deixa eu me posicionar. Esse negócio de rádio com imagem é uma complicação total. Aí, Daniel, você é um monstro, hein? Já virou um latininho do rádio com televisão. É o Tiago? Boa, Tiago. Abraço grande, então, ao Tiago, que é outro Daniel que já virou latino do rádio televisão. Tem a Jovem Pan, que é a rádio que virou televisão, não é isso? Mas eu acho que é o caminho, é o futuro, vai ser tudo uma coisa só. Aliás, eu poderia muito bem apresentar o Brasil Gente aqui dessa casa, que não sair daqui o dia inteiro até o final da vida, já que estão querendo confinar a gente até 2099. Mas eu estava ouvindo o Caram, por acaso, eu liguei e ouvi o Caram, absolutamente por acaso mesmo. E aí eu lembrei do espancamento do Caram que nós fizemos ontem aqui. Mais você, que é mais agressivo do que eu, tá? Espancou o Caram aqui. O Caram falou assim, ó, Datena, tem um comitê de crise, quer dizer, esse comitê de crise é o tal de conselho que existe em empresas. Aquele conselho que manda 40 caras embora, aquele conselho que arrebenta com o emprego dos outros e tal, e que depois vai dormir tranquilo porque é um conselho, olha, é um conselho, não é um cara só. A maldade se dilui entre, sei lá, 10 pessoas. Mas você está falando aqui da Band, Atena? Estou falando da Band, da Globo, do SBT, da BBC de Londres, do New York Times. Todo quanto é lugar tem um conselho. Né? Os caras tomam lá a decisão em 10 e acham que a decisão de 10, que vai afetar milhares de pessoas, é bolinho, tranquilo. Ah, não fui eu mesmo, foi o conselho. É que nem a história do pelotão de fuzilamento, né? Você sabe a história do pelotão de fuzilamento, né? Porque os soldados, eles, alguns tinham dó de atirar num cara no pelotão de fuzilamento. E aí criou-se um termo lá que eu não sei bem o que que era o chamado tiro de mentira. Tinha 8 caras para matar um no pelotão de fuzilamento, aí botaram, não sei por que eu estou falando isso, mas me deu vontade de falar. Aí botaram uma bala de festim e ninguém sabia qual é que tinha a bala de festim. Então todo mundo atirava e todo mundo achava que ele que tinha a bala de festim e que ele não tinha feito parte do pelotão de fuzilamento. Se bem que tem questão de algumas pessoas que eu gostaria de saber que a bala de festim não era minha. Se eu fosse atirador do pelotão de fuzilamento, eu queria ter uma bala de verdade mesmo. A de festim não dá para mim, não. E aí ficou o tiro de mentira e diluiu-se a consciência da morte. Você gostou do diluiu-se, né? O Rafa também falou uma palavra de manhã que eu não entendi nada que ele falou. Fui procurar no dicionário aqui, ele está tornando o vocabulário cada vez mais. Então, o tiro de festim. Assim é o negócio do conselho. Aí fizeram um conselho de crise para São Paulo. Conselho de crise é um monte de cara que vai lá e toma um monte de ideia, algumas... Eu não vou falar a palavra imbecil aqui, porque eu falei outro dia, não gostaram. Mas tomam algumas ideias idiotas. Não, idiotas não, porque já é um termo que ofende pessoas diretamente, porque pode ser uma necessidade especial. Já que não tem outro termo, tomam ideias imbecis, decisões imbecis e arbitrárias, e aí divide num conselho de crise. Tanto que o Caram fala assim, mas é o conselho de crise quem decidiu esse negócio de fechamento de ruas. Foi o conselho de crise que decidiu o fechamento de ruas. Não é? A mesma coisa quando o Haddad decidiu fazer ciclovia até em cima do telhado. Aí as pessoas saíram pintando ciclofaixa, né? Só não pintavam na frente do secretário lá, que tinha um secretário, que era o Gilmar Tato. Frente à casa dele, dos parentes deles, não pintavam nada. Mas pintavam, né? Passavam lá a faixa laranja e tal, e pronto, acabou. Virou ciclovia. Se você entrasse ou saísse de casa e fosse pego por uma câmera de radar, você era multado. Por quê? Porque o cara tomou a frente da sua casa. E quando você paga IPTU, você paga IPTU pela frente da sua casa também. Pela sua casa, mas pela frente da sua casa também. Aquela frontada lhe pertence. Entendeu, Agostinho? Sim. Né? Aí saíram pintando. Não perguntaram para ninguém se queria que pintasse, podia pintar, se a comunidade aceitava e tal. E agora os caras resolvem fechar a rua
Por decreto. Ah, mas agora, o Datena, é medida de exceção. O que eles adoram, eles são todos democráticos. Ouve falar em exército tomar o poder, em golpe, eles ficam todos arrepiados. Democráticos, olha, nós somos pela democracia, tucanos, petistas e o caramba e tal. Mas quando é para tomar medida por decreto, são os primeiros a baixar decreto. Já percebeu isso? Entendeu? Eu não, eu assumo mesmo, eu sou contra golpe militar, eu acho que houve golpe militar mesmo no Brasil. Já discuti isso com o presidente numa entrevista, falou, não adianta nada o presidente, o senhor falar que houve uma coisa e não. Que ele falou assim para mim, o Datena, mas nós fechamos o Congresso uns dias só. Eu falei, não, fechamento de Congresso, meio minuto é golpe, não é? E quando os caras falam em golpe, até me arrepia, porque nem os generais querem isso e não tem motivo nenhum para ter golpe. E acho que o Bolsonaro devia parar de falar isso, que eu tenho quase que certeza absoluta que os generais não compactuam com essa ideia dele de golpe. Porque se houver golpe, o cara que... Teve um ministro que falou, não sei que ministro que falou isso aí, que o cara que fala sobre golpe militar é porque tem saudades de uma coisa que não lembra, que não viu. Lembra de uma coisa que não viveu. É isso, mais ou menos essa frase. Então que fique bem claro. Mas esses caras democratas que nós temos aqui no Brasil adoram tomar medida por decreto. Radar, 118 km por hora. Você pode andar a 118 km por hora hoje. Amanhã você pode andar a 40, a 10. Eles adoram tomar essas medidas aí. Entendeu? Mas por que eu falei da ciclofaixa? Estou esperando você perguntar por quê, Agostinho. Por que você falou da ciclofaixa, Datena? Me ocorreu essa questão agora. Vou fazer um comentário com você, pô. Você tem que fazer um 2. Pelé Coutinho. Não é, Coutinho? Então é o seguinte, por que eu perguntei da a questão ciclofaixa? Que não quer calar. Por que eu perguntei da ciclofaixa? Por quê? Por quê? Essa é a questão que não quer calar. Porque, de repente, sabe o que está acontecendo na França? Não. Não? Agora fui rápido, hein? Foi rápido. Está acontecendo exatamente o contrário dessas medidas arbitrárias. E lá morreu gente pra caramba, não morreu? Morreu gente pra caramba. O Garrafa, veja qual é a colocação da França em número de casos e mortos aí. Acho que é o 4º lugar. Mais ou menos isso. 4º ou 5º, coisa assim. Morreu gente pra caramba. Agora partiram para o desconfinamento, que lá eles falam confinar ao invés de quarentena. Mesmo porque os caras pressionaram, a economia pressionou, porque os caras já estavam matando cachorro a grito. 5º lugar em número de casos e mortes. Não sei se casos e mortes, às vezes tem mais casos e menos mortos. Mas está entre os 5 países mais afetados. O Brasil já deve estar lá em cima, o Brasil já deve estar perto dos Estados Unidos. É que esses números não são confiáveis. 7 mil mortos, é isso, Garrafa? Isso, 7 mil mortos. Então, não vale, porque deve ter tido mais, porque a testagem na França foi ruim, como aqui. E o Brasil está tudo errado, é isso aí também. Como os outros países estão, o Brasil já deve estar entre os primeiros colocados em número de mortos aí. Mas lá, como em qualquer lugar do mundo, a economia pressionou. Porque se não funcionar, a economia, o país para. Se o país parar, já tem uma crise de acho que 10 milhões de desempregados. Estados Unidos, 30 milhões de desempregados. É aquilo que eu falo que aquele ouvinte que entrou ontem não entendeu. Datena, cada hora você fala uma coisa. Não é que eu falo uma coisa. Eu acho que esses gênios que tomam essas decisões de fechar rua, essas decisões arbitrárias, deviam pensar, por exemplo, numa fórmula de equilibrar a economia com a parte sanitária, que é a principal parte da coisa, porque as pessoas morrem pelo vírus, né? Hoje quem está matando é o vírus. Só que a economia mata gente no Brasil há muito mais tempo. Eu pedi para fazer um levantamento, acho que não tem esse levantamento, senão o Garrafa já teria descoberto de quantas pessoas morreram de fome da recessão do ano passado, que foi a pior recessão que o Brasil passou. Quantos morreram de fome da recessão do ano passado? Ou o último grande ataque, qual foi a última doença que a gente falou aqui? Malária. Malária é coisa que existia antes dos portugueses chegarem aqui e acho que continuou depois de um tempão, depois sumiu, né? Malária. Aí você fala de malária, em algumas regiões do Brasil tem muito, na Amazônia, no norte do país e tal, por isso que tem
a hidroxicloroquina, menos a azitromicina. Então, a gente morre de malária aqui, morre de dengue aqui. Quantos caras morreram de dengue esse ano? Quantos caras morreram de gripe o ano passado, ou de dengue o ano passado e tal? Mas eu ia chegando ao ponto da história. Sempre que você tomar uma decisão, ao invés de você ser um cara que se acha super inteligente porque sentou num banco da escola, a maioria do povo brasileiro não sentou no banco da escola porque as nossas elites não quis que o brasileiro fosse um cara escolado, estudado, porque ele é inteligente pra caramba. E inteligente pra caramba, 90% desse congresso que nós temos não estariam lá. 90% desses caras não seriam eleitos pelo povo brasileiro se o nosso nível escolar, se tivesse permitido ao povo brasileiro, se tivessem dado ao povo brasileiro a chance de estudo, 90% desse congresso não estariam lá. Entendeu? Concorda comigo até agora, Agostinho, ou não? Concordo completamente. Bom, então, eu acho que um cara, quando vai governar, deve prestar atenção numa coisa chamada povo. Essa coisa que eles só usam durante a eleição, depois que passa a eleição, os caras pegam e esquecem. Teve um grande político que, aliás, falou pouco ontem aqui, mas falou, eu não vou dizer o nome dele, mas o cara falou assim para mim, olha, na política o coletivo se sobrepõe ao individual. Eu vejo o cara fazer pouco isso e vou te dizer mais, né? Isso vale realmente, o coletivo se sobrepõe ao individual só na hora da eleição. Depois que acaba a eleição, o individual se sobrepõe ao coletivo e o político esquece dessa coisa chamada povo, que para eles o povo é coisa. Né? Agora, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu na França com o desconfinamento, Agostinho? Não tenho ideia. O povo está resolvendo, ao invés de pegar o transporte coletivo, andar de bike. O Haddad teria uma estátua em cada praça hoje aqui em São Paulo. O povo parece que o governo está financiando as pessoas ou comprar ou então reformar bicicletas. Porque o povo está com tanto medo desse raio desse vírus, que passou medo, que morreu gente pra caramba lá. Não morreram só 7 mil franceses, como não morreu esse tanto de gente que morreu no Brasil. Morreu muito mais, a gente não sabe quantas pessoas morreram e quantos vão morrer. Nos Estados Unidos, você sabe qual a perspectiva de morte, Agostinho? Não sei não. Tem 67, 70 mil. É o dobro. 140 mil, aquele Dr. Fauci, que chegou na orelha do Trump. É por isso que eu falo que tem que ter alguém para chegar na orelha do Bolsonaro e apitar alguma coisa na orelha do Bolsonaro. Que hoje ele mandou o jornalista calar a boca lá. Eu gostaria que o Bolsonaro me mandasse calar a boca um dia. Eu já fiz perguntas sérias para ele, ele nunca me mandou calar a boca. Eu jamais escutaria uma coisa dessa quieto, com todo o respeito que eu tenho ao presidente da República. Mas mandar calar a boca não, né? Mandar calar a boca nunca ninguém me mandou calar a boca. Quem mandou se ferrou. Porque eu tenho 62 anos de idade, 5 filhos e 6 netos. Você ter que ouvir um cala a boca e ficar quieto é brincadeira, não. Espero que o cara não tenha calado a boca. Bom, mas eu ia chegando ao seguinte, o povo francês, apesar de que o governo está tomando medidas que vagões que tem 60 pessoas, que podem andar 60 pessoas dentro do vagão não, ônibus, vai reduzir para 20, entendeu? Sabe quando que os caras iam fazer isso aqui no transporte coletivo? Não fizeram agora. Que eu chiei pra caramba que foi reduzida a frota, e a frota... Não adianta nada o governo do Bruno Covas fechar a rua do jeito que está fechando e o transporte coletivo andar do jeito que está andando. Com gente em pé, não adianta botar máscara, o cara fica fungando no cangote do outro, cara. Fica em cima do cara, o que adianta? O governo estadual a mesma coisa, você viu a estação Barra Funda ontem da CPTM? Gente pra caramba, porque congestiona com esse negócio de você complicar o trânsito para dificultar, e o secretário, coitado, ele usou mesmo aquela palavra que não devia ter usado. Não, nós fizemos tudo para dificultar o povo andar mesmo, coitado do secretário.
Você sabe que eu tô até com dó do caramba, porque nós demos tanta porrada nele ontem aqui, e o pessoal do Gente também, a mesma coisa. Foi a entrevista que nós fizemos ontem aqui, foi parecida, porque a gente quer ver o povo trabalhando, comendo, bebendo, alguma coisa pelo menos na barriga. E o povo já não tem mais isso. E tinha que arrumar um meio termo. Lá na França, os caras já, olha, vocês vão para o desconfinamento, tá bom? Mas vagão que tem 60 pessoas vai ter 20, trem que tem 800, eu estou tentando achar o número de... O metrô, por exemplo, tem 700 lugares, não vai ter mais que 180. E o RER, que eu sei lá o que é isso, deve ser o TGV, o trem, o sei lá o quê, de 2.500 pessoas, vai passar para 800 pessoas. O governo francês tomou essa decisão, já de não deixar aglomeração dentro do busão. O que se permitiu sempre aqui, o ônibus andar superlotado, né? O que se permitiu sempre aqui, inclusive quando tem um acidente, o ônibus lotado, morre gente que um bate no outro, o outro bate no um. Você viu um capotamento que eu mostrei um dia no Brasil? Gente, se você não viu, foi impressionante. Foi um capotamento feriado, de né? ônibus, não tinha foi? uma senhora, não, faz tempo, uma senhora amamentando o bebê. Eu não sei como é que o bebê não morreu, porque o bebê foi arremessado longe. No momento do capotamento, só o motorista não virou de ponta cabeça porque era o único que estava usando cinto. Aliás, eu pergunto, por que nos ônibus das pessoas não usam cinto? Porque é transporte coletivo, é transporte. Tinha que usar cinto. Então, os caras vão chegar, o mundo está mudando agora. Porque lá também as pessoas andavam em metrô aglomerado, o Japão, você vê os caras empurrando os caras dentro do metrô. Já vai sair de uma forma diferente depois dessa pandemia, até descobrir a vacina desse vírus. E eu não sei mesmo se depois descobrir a vacina. Então os caras vão voltar, já estão saindo para o desconfinamento, a maior alegria na Europa, que estão saindo de casa, podendo andar e tal, em determinadas horas, mas estão podendo andar. Lá o governo já tomou as medidas, não são medidas antidemocráticas por decreto, não são. Eles mesmos já reduziram. Busão, tem 60 lugares, só vai poder andar 20, só vão poder andar 20. Metrô, tem 700 lugares, só vão poder andar 180. E o RER, que depois o Garrafa descobre o que é isso, 2.500 lugares, vai ser reduzido para apenas 800 pessoas. Só aí o governo reconhece o quê? Que a aglomeração no transporte coletivo é uma barbaridade, é uma calamidade. Que não adianta nada você fechar a rua da cidade e ter o seu transporte coletivo, o seu transporte municipal completamente lotado do jeito que a gente tem, desde que resolveram começar a flexibilizar. São só medidas, algumas medidas são imbecis mesmo. Aquela de fechar o entorno de São Paulo, lá onde você mora, nas cidades onde você mora, durou quanto tempo aquele negócio lá? Porque as pessoas saíam de lá para cá para trabalhar nos hospitais e não tinha transporte coletivo. Quanto tempo durou aquilo lá? Não deu uma semana. Já perceberam que não ia ter... Por que é que ao invés de você fechar... superlotar tudo. Na época, por que é que ao invés de você fechar na época, e não justificava, porque era a época que se aproximava o período de Páscoa, que o Mandetta disse que ia morrer todo mundo, lembra? Aí Sim. Fecha o transporte coletivo. Aí o prefeito lá ficou doente, fecha o transporte coletivo. Durou pouco tempo, abriu o transporte coletivo, porque o povo trabalhava de lá, aqui em São Paulo, e exatamente nos hospitais onde estavam morrendo gente. Por que não fizeram essa medida que o governo francês fez? Reduz, o que eu estou falando desde o começo aqui, eu falei desde o começo. Você põe mais ônibus em circulação, deixa mais ônibus circular, né, numa mesma linha, e põe menos gente dentro do ônibus. E todo mundo sentadinho ali. 60 para 20, de 700 para 180, de 2.500 para 700. Quer dizer, o governo toma essa medida. Só que antes do governo pensar em tomar essa medida, né, que essa medida é por decreto, mas ela é democrática, porque ela não continua com o transporte coletivo parado, o que ela faz? A população pensa, e a população fala assim, agora eu vou andar de bicicleta. Por que esses caras adoram andar de bicicleta e não pensam agora em trabalhar de bicicleta em vez de pegar o metrô? Não é? Agora seria o momento ideal
para andar de bicicleta. Ah, Datena, mas você combatia a ciclofaixa do Haddad. Pois é, agora eu sou obrigado a tirar o chapéu pro Haddad e dizer que quem trabalha perto do lugar que ele mora, ou que quem tem condição física de pedalar um pouco mais, que vá de bicicleta nas ciclofaixas que tem aí. Ah, mas Datena, não é perigoso? É perigoso, mas o que é mais perigoso? Se entrar no transporte coletivo com milhares de pessoas ou andar de bicicleta? Óbvio que é andar no transporte coletivo cheio de gente, entendeu? Então lá os caras tomam essas medidas e o povo pensa antes e vai andar de bicicleta. Agora é capaz de ninguém querer andar de bicicleta aqui, nem ciclista. Lá os caras estão tendo essa opção. Claro que o cara tem que ter condição física, claro que o cara tem que ter um lugar para chegar na sua empresa e tomar um banho e poder trabalhar porque vai chegar suado, entendeu? E daí por diante. Criar condições para isso, porque o mundo vai ser diferente. Aqui não. Aqui você manda o cara fazer e acabou. Eu não sei como é que foi o transporte coletivo hoje de manhã, não sei como é que foi o trânsito hoje de manhã, eu vou saber daqui a pouco, mas pelo nível das perguntas do Rafael, do Zé Paulo, em relação ao Caran, eles estavam bravos com o Caran aí, eu tenho a impressão que foi um caos, deve ter sido um caos. Foi um caos, Agostinho? Foi muito ruim. Deu a lógica, né? O que a gente já imaginava, infelizmente. Sabe por quê? Porque eu acho que o povo não está respeitando essas autoridades, aí parte para a desobediência civil. Falou, vocês vão fechar mais ruas, então nós vamos de carro. Você entendeu? E aí que se lasque. É esse ponto que eu não quero chegar. É esse ponto que eu não quero chegar. Se o cara, cada vez mais autoritário que o cara é em relação ao povo, é por isso que eu sou contra qualquer regime de exceção, que pode começar pequenininho. O Hitler começou pequenininho, foi até preso, depois criou um dos piores regimes da história, que deu origem à Segunda Guerra Mundial, que matou 50 milhões de pessoas. O Stalin criou um regime que matou mais 50 milhões de pessoas. O Mao Tse-tung criou um regime que matou 70 milhões de pessoas de fome. Porque a China, grande parte da China é um deserto. O meio da China é um deserto. Não produz alimento, compra muito alimento e tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses. O que ele fez? Começou a exportar tudo para produzir arma nuclear, navio, coisa de guerra. Os caras comiam casca de árvore, matou 70 milhões de pessoas. Né? Regimes de direita e de esquerda, ultra-reacionários, tanto faz a esquerda ou a direita, né? São regimes que matam, porque são regimes autoritários. Eu sou contra você fechar até a porta da sua casa por decreto. Até a porta da sua casa, se o cara baixar um decreto que você não pode abrir, aí eu sou contra. O portão da casa do cachorro. Olha, a partir de amanhã você não pode abrir o portão da casa do cachorro. Sou contra. Eu acho que as pessoas deviam observar mais o povo e tomar decisões mais corretas. Esse negócio de fechar a rua não vai salvar a humanidade e nem vai melhorar o trânsito em São Paulo. As medidas têm que ser tomadas de acordo com a situação e tem que se pensar um pouco mais no povo. Por isso que eu gosto de ouvir o povo aqui. Quando o povo fala, normalmente surgem boas ideias. Fechou rua, pelo jeito a coisa complicou. RB fechada com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.